Certo, pessoal? Bom dia primeiramente a todos vocês. Voltamos aí com nossas aulas gravadas por mim mesmo, ok? Como combinado lá no cronograma, nós tínhamos conversados. Hoje nós vamos falar um pouco aí sobre o conceito de malha de controle, seja ela tanto aberta ou tanto fechada. Como vocês notaram, esse módulo, essa unidade curricular, é uma unidade bastante conceitual, onde é apresentado somente os conceitos e tudo mais, para nas próximas unidades aprofundadas em cada uma delas. E um termo agora que vocês vão ver e que vai ser dado em todos os outros módulos nos quais vocês vão trabalhar quando vocês foram projetar um sistema, é a questão de como que a malha vai funcionar, ok? Então é algo que vocês vão analisar e vão saber se a malha é uma malha aberta ou uma malha fechada. Para um conceito de analisar como um processo de vocês vai funcionar. Então vamos lá para algumas definições. Como eu citei no outro exemplo, na introdução do vídeo, eu falei sobre processo, ok? Processo nada mais é do que um sistema de controle que visa controlar algumas variáveis. O que são essas variáveis? Pode ser a pressão, pode ser o nível, a vazão, temperatura, tensão, a corrente ou até mesmo a velocidade. Então o processo ele vai ser um sistema ali criado por vocês visando controlar alguma dessas variáveis, ok? Então o processo ele basicamente se dá pela saída, ok? Que é onde vai, após finalizado todo o processo, ele vai ter a saída do produto. E essa saída ela tem nós chamamos de PV, que vem do termo de inglês chamado Process Variables, ou seja, é a variável do processo, é aquela na qual vocês desejam controlar. Ou seja, vocês desejam controlar, por exemplo, o nível de um tanque, ok? Então, a água, o nível vai ser a sua variável do processo, aquela na qual vocês vão controlar. Se eu quero controlar algo, eu preciso de uma entrada. Então, nós temos as variáveis que nós chamamos de manipulação, variáveis manipuladas, que é a entrada. Novamente citando o exemplo da água aí, se eu quero controlar o nível de um reservatório, eu tenho que controlar a quantidade de líquido que entra nesse reservatório. Então, um processo, um sistema de controle é basicamente isso. Nós temos variáveis entrando, certo? A fim de controlar a saída do processo. É claro que nós vamos ter perturbações, então eu posso ter temperatura influenciando isso, eu posso ter sólidos entrando junto com isso, no qual vai perturbar o nível do meu tanque. Falando de temperatura, eu posso, por exemplo, falando de um forno, se eu querer controlar a temperatura de um forno, então eu tenho que aumentar ou diminuir a queima de gases, por exemplo, um forno a gás ou um forno a combustível, eu tenho que aumentar ou diminuir, certo? Porém, se, por exemplo, eu for lá e abrir a tampa desse forno, eu vou ter uma perturbação, porque eu vou ter uma perca de calor. Então, minha variável do processo, o meu PV, vai sofrer uma alteração. Para compensar isso, eu tenho que modificar a minha variável modificadora. Então, as perturbações são isso, ela influencia no processo. E tudo isso, a saída, a entrada, a perturbação, elas sempre vão estar agindo em cima do set point, ok? Que é o valor, é o process, é o processo variável. Então, é o valor no qual eu quero atingir. Por exemplo, falando da temperatura aí, eu posso dizer que eu quero a saída em 38 graus, certo? Esse vai ser meu set point. Eu vou dar um set point de 38 graus e minha saída tem que sair 38 graus. Mas eu posso ter simplesmente 38 graus como definido o que eu quero,
ok? E a saída está com 40 graus, então esse é nosso set point. Então, o sistema de controle, um processo, é basicamente isso. O sistema de controle e o processo é basicamente isso. É algo querendo controlar uma variável, seja ela pressão, nível, vazão, temperatura, tensão, a corrente, velocidade, o posicionamento de uma válvula. Ele vai agir em cima da saída, que vai ser nosso valor de PV, com modificações da entrada, podendo sofrer perturbações. Tudo isso procurando atingir um set point. Temos algumas definições escritas de processo. Então vamos lá para duas delas. Equipamento ou meio físico que precisa ser controlado ou monitorado de forma a transformar a matéria-prima em um produto. Nada mais que eu falei para vocês. A nossa entrada em um produto. A operação se varia pelo menos uma característica física ou química de um determinado material. É o que eu falei para vocês. A saída ela vai tentar controlar a corrente, temperatura, etc. Então vamos lá para mais definições. Todo o processo de controle ele é equipado de instrumentos que podem estar interligados entre si para realizar uma determinada tarefa. A associação desses instrumentos vai receber o nome de malha. E de uma malha, cada instrumento ele vai executar uma função. Então, um conjunto de instrumentos interligados entre si vai simbolizar uma malha, vai chegar ao termo de malha. E cada instrumento dessa malha vai ter uma função. Então aqui nós temos um exemplo aqui, ó, onde nós temos um conduto, certo? Nós temos uma válvula, um atuador aonde vai controlar essa válvula. Temos um conversor que vai atuar em cima desse atuador, que vai controlar esse atuador. Nós temos um detector, um transmissor, todos eles mandando sinais, seja indicador, seja para o integrador, onde vai fazer um cálculo, para um controlador, que vai controlar essa válvula, esse atuador. Então, todo esse processo aqui, todos esses componentes interligados entre si, vocês podem ver que estão todos interligados, eles recebem o nome de malha. E é essa definição que nós vamos aprender hoje. Se esses componentes que estão interligados entre si em um processo, controlando uma variável, se essa malha vai ser aberta ou fechada. Então, vamos citar um exemplo aqui de um trocador de calor. É o exemplo mais básico, o mais rudimentar para se explicar o que é uma malha de controle aberta ou fechada. Então, vamos analisar. Nós temos um tanque, correto? Dentro desse tanque nós temos uma serpentina, ok? Então nós temos o vapor entrando por essa serpentina, passando por aqui e saindo por aqui. Temos uma válvula onde vai controlar a entrada desse vapor, se vai entrar mais ou menos vapor. E temos a água a ser aquecida, onde ela entra por aqui, certo? Vai estar em contato com essa serpentina, ela vai trocar calor com a serpentina e vai sair aquecida por aqui. Então, o nosso PV, a nossa variável de processo, vai ser a temperatura da água. Então, o PV, a saída, ou seja, o sinal de saída vai ser a temperatura da água. Esse vai ser nosso PV. O nosso MV, ou seja, a nossa variável que nós vamos modificar a fim de atingir um valor do PV, vai ser o quê? O vapor, ou seja, a vazão, a temperatura da entrada do fluido, a ser aquecida, as características do vapor, tudo aquilo que pode interferir no PV. Então, nosso vapor, nosso MV, vai ser isso, seja a quantidade que está entrando, a pressão que está entrando, a característica do vapor que nós estamos utilizando, etc. O nosso set point pode ser variável, então eu posso querer que essa água atinja 38 graus, 40 graus, 200 graus, independente aí, nosso set point é modificado. Então vamos para um controle de malha aberta. Analisando novamente aqui. O nosso MV vai ser o vapor, ok? O nosso PV, a variável, vai ser a água aquecida e temos um set point. Então vamos aqui, ó. Nós temos vapor entrando pelo processo,
nós temos todo o processo de troca de calor aqui e a água aquecida, nosso SV, nosso SP. Então eu vou ter a água trocando calor com a serpentina, tudo mais aqui, água entrando, água saindo. E, por exemplo, aqui eu digo que eu quero que a água saia a 40 graus. Então eu vou abrir a válvula, vai passar o vapor quente por aqui e tudo mais, e a água vai sair. Eu não sei se minha água está atingindo 40 graus, ok? Então, em nenhum momento a água aquecida aqui está dando uma resposta para o nosso processo, para a nossa entrada de vapor aqui, se ela está a 40 graus. Vamos supor que ela realmente esteja a 40 graus, ok? Só que por algum aumento, alguma diminuição de temperatura externa, a água cai para 38 graus. A minha válvula, o meu vapor, ele vai continuar entrando a mesma quantidade de vapor. Ele não quer saber se está com 40 graus, 38 ou 45. Teve uma queda de temperatura aqui, a quantidade de vapor continua mesmo entrando aqui pela entrada. Então, eu não vou ter uma resposta do meu SV. Então, o controle de malha aberta, ele é isso. O controle em malha aberta é aquele que a informação sobre a variável controlada, ou seja, o nosso PV, não é utilizada para ajustar quaisquer valor de entrada. Então, se eu sofri aqui uma queda de temperatura para 38 graus, o meu vapor ele não vai aumentar a quantidade para poder compensar esses 2 graus de queda. Ele vai continuar entrando a mesma coisa. O mesmo se daria, vamos supor que eu tive um aumento de temperatura excessivo, a minha quantidade de água, por exemplo, diminuiu. Então, se eu tenho menos água aqui, eu vou sobreaquecer minha água. Então, vamos supor que ela sobe para 45 graus. 45 graus não é meu set point. Meu set point é 40 graus. E o vapor vai continuar a mesma coisa. Se minha temperatura subisse, ele tinha que fechar um pouco do vapor para poder compensar esse aumento de temperatura. Então, o controle de malha aberta é isso. A variável controlada não responde, não fornece nenhum tipo de feedback à entrada do processo. Tranquilos? Aqui tem um outro exemplo de controle de malha aberta. Então, nós temos a entrada do produto, certo? Temos as perturbações, então as perturbações e a entrada fazem todo o processo, e tem a saída do produto. Eu tenho a variável regulada e eu posso ter uma medida de transmissão aqui, que vai fornecer alarme, indicação e registro. Mas em nenhum momento a medida de transmissão da variável regulada me forneceu um feedback para o processo, certo? Agora vamos analisar o mesmo processo, só que agora em malha fechada. Então nós temos o vapor entrando, passando pela serpentina, ok? Condensado. Temos o fluido a ser aquecido, a água que vai entrar por aqui e sair por aqui. Só que, se vocês olharem agora, nós temos aqui um transmissor de temperatura. Essa simbologia aqui me indica um transmissor de temperatura, no qual ela vai estar além da temperatura do fluido que está sendo aquecido, certo? Está mandando para um controlador, certo? E esse controlador está mandando um sinal para um posicionador de válvula, no qual vai abrir ou fechar a válvula. Então, vamos novamente aqui com o diagrama de bloco. Então, vamos supor que eu dei um set point de 40 graus novamente para esse fluido a ser aquecido. Então, eu dei o set point, vai entrar vapor, certo? O vapor vai passar por um bloco somador, ok? Ele vai ver se esse erro, se vai ter um erro, vai ser gerado um erro. Se for gerado um erro, vai modificar o processo, ok? Então a água vai entrar a 40 graus, o vapor vai entrar por aqui, o transmissor vai ver se está a 40 graus. Se tiver 38 graus, o transmissor vai enviar esse sinal para o controlador
o controlador vai fazer uma soma, baseado nessa soma vai controlar a posição da válvula para abrir mais, até atingir os 40 graus. Atingiu 40 graus, a válvula vai ficar ok. E temos o nosso PV. Então o controle de malha fechada é isso. Vocês podem ver aqui pelo diagrama de blocos que a variável do processo ela tem um feedback para todo o processo. Eu posso citar um exemplo para vocês aqui. De um regulador de velocidade. Certo? Então aqui eu tenho um outro exemplo, um regulador de velocidade. De uma turbina, esse aqui é lá de quando eu trabalhava na usina. Então vamos analisar esse processo aqui. Ok? Então nós temos a referência de rotação. A referência na qual minha turbina está rodando. Lá a referência era 90 rotações por minuto. Então eu dei a referência ali, vai ser nosso set point. Se eu coloquei 90, então esse vai ser nosso set point, vai ser 1. Ok? Então entrou 1, tá ok, vai passar por um controle proporcional integral, o distribuidor, a turbina mais o gerador, isso aqui tudo é nosso processo. E a rotação, nosso PV, deu igual a 1, então tá ok. Ele vai o sensor de velocidade vai ler essa rotação. Opa, minha rotação está em 1, vou mandar esse sinal lá para o meu controlador. Ele vai olhar, minha referência está 1, eu estou lendo 1, então tá ok, eu tenho que manter assim. Então o erro vai ser 0. Eu não tenho nenhum erro entre a entrada e a saída. Então, distribuidor 50% aberto é o que eu preciso. Agora vamos supor que teve um aumento de carga, algo que fez a minha rotação cair. Então vamos ver, a minha referência é 1, ok? O meu sensor está lendo 0,98. Então ele vai mandar essa informação para o meu controlador e o meu controlador vai fazer uma soma algébrica aqui. Opa, o meu usuário pediu 1 e eu estou lendo 0,98. Então significa que eu tenho que aumentar 0,2 para poder alcançar 1 novamente. Então ele vai ler aqui, ó, 0,02, ele vai mandar para o nosso proporcional integral derivativo e ele vai aumentar um pouco o meu distribuidor, porque eu tive uma queda. Se eu tive uma queda, eu tenho que abrir mais a minha válvula. Então ele abriu mais aqui, ele saiu de 50% e foi para 60%. Com essa abertura, ele olhou, ó, referência 1, o meu MV está em 1, o meu PV foi para 1, certo? E isso me gerou um erro de 0. Então ele me pediu 1, eu estou lendo 1, o meu erro é 0, eu vou ficar nessa posição. Agora vamos supor que eu teve uma aceleração, eu tive um aumento de velocidade. Ok? Então, a minha referência, o meu MV é 1, ok? A minha válvula que está controlando essa velocidade está aberta em 50%. E eu tive um aumento aqui, ó, de 1,02. Então, o meu sensor vai ler lá no PV 1,02, ok? E ele vai me gerar um erro, porque eu tenho um erro entre a entrada e a saída. Então, é um erro de menos 0,02. Se eu tenho uma sobrevelocidade, significa que eu tenho que fechar minha válvula, meu distribuidor, a fim de diminuir essa velocidade. Então, ele diminuiu para 40%. O meu PV, ou seja, a minha rotação agora foi para 1 novamente. O meu sensor vai ler 1 e eu tenho um erro de 0. Então, a malha fechada é isso. Eu tenho um set point, um valor qualquer, aonde vou ter os sensores, vou ter algo para ler se esse set point está sendo feito como eu quero. Se não estiver sendo feito como eu quero, eu vou gerar um erro. Esse erro vai passar por todo o processo e vai controlar a variável de entrada. Então, se vocês verem aqui, eu tenho a referência de rotação
E o que controla a minha variável de entrada é o distribuidor, que vai controlar a entrada ou a diminuição de água, que é o que faz a turbina gerar, certo? Então, o controle malha fechada é isso. O sistema de malha fechado, ele tem a variável a ser controlada, ela tem uma realimentação a fim de controlar a variável AMV, ok? Então nós temos aqui um outro diagrama de blocos para entender um pouco sobre malha fechada. Então nós temos a entrada do produto, temos a perturbação e tudo isso vai passar pelo processo. Então o processo vai ter lá, vai sair a variável regulada, a saída do produto. Então aqui nós temos a mesma medida e transmissão. Ela vai mandar o sinal para o controlador vai fazer uma soma algébrica ali entre o ponto de ajuste, ou seja, o nosso PV, o nosso SP, o set point, e o PV, e vai ver se tem um erro. Se tiver um erro, o controlador vai mandar um sinal para o elemento final de controle, a fim de controlar aqui. Voltando ao exemplo aqui, o nosso elemento de controle aqui é essa válvula proporcional, que vai abrir ou fechar mais a fim de controlar a temperatura dentro de um set point, certo? Então, o sistema de malha de controle aberto é aquele no qual a variável a ser controlada, o nosso PV ele não fornece o feedback ao início do processo, e o sistema de malha de controle fechada é no qual a variável a ser controlada ela fornece um feedback à nossa variável de entrada, ok? Como exercício para vocês, eu quero que vocês façam 2 exercícios. Eu quero que vocês façam um texto, escrevam algo sobre o que vocês entenderam a diferença entre malha aberta e malha fechada. Lá no grupo da sala, vocês vão escrever e vão mandar lá no grupo do WhatsApp. E como número 2 de exercício, eu quero que vocês pesquisem 2 processos, um de malha aberta e um de malha fechada, e também mandem lá no grupo da sala. Para hoje nós tínhamos somente isso. Segunda-feira nós voltamos ao normal, ok? Muito obrigado.